Olá, muito boa noite para vocês. Estamos aqui mais uma quinta-feira de vídeo e hoje a gente vai conversar sobre uma estratégia muito simples para você manter a sua motivação para fazer uma atividade física. É uma coisa fácil de fazer, que qualquer pessoa pode fazer e tem resultados muito eficientes para adultos se manterem ativos e até para crianças. Eu vou contar para vocês, explicar tudo direitinho ao longo dessa live, tá bom? Então, se você quer saber mais sobre isso, se você está tentando se manter ativo há muito tempo e nunca consegue ter a consistência, eu sugiro que você fique comigo até o final, porque talvez seja essa solução que esteja faltando na sua vida, né? Às vezes a gente despreza, a gente não acha que uma coisa simples pode funcionar e, na verdade, as coisas simples podem fazer a diferença na nossa vida justamente por causa disso, porque são simples, são fáceis de fazer e aí a gente consegue encaixar na nossa rotina, né? Se você está aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou Juju Lima, eu sou psicóloga e toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. A gente fala sobre assuntos relacionados à psicologia, a emagrecimento, para você ficar mais saudável, para você ficar mais feliz. Eu, como psicóloga, né, a minha missão é ajudar você a ser mais saudável e mais feliz. E o conteúdo desse canal é voltado para isso. Se você olhar aqui no canal e estiver notando a sequência das lives, assim, faltando algumas, eu já vou te explicar para você não ficar em dúvida. É porque no canal do Telegram eu deixo todas as lives por tempo indeterminado. Às vezes algumas saem do YouTube. Então, se você ficou curioso, quiser ter acesso a todas as lives, é só você entrar no canal do Telegram. Você tem que ter um aplicativo, é parecido com o WhatsApp, mas eu acho que é mais eficiente, na minha opinião. E lá também a gente faz desafios, até está acontecendo o desafio agora, estamos na terceira semana do desafio. Então, quando eu faço algum projeto como esse, né, algum desafio, alguma coisa nova, eu costumo também divulgar nesse canal do Telegram. Bom, por que eu resolvi falar sobre esse tema, né? É justamente o desafio dessa semana. Não sei quando você está vendo esse vídeo, não sei se você está participando do desafio, né? Porque os vídeos ficam aqui no YouTube muito tempo, então talvez você esteja vendo esse vídeo muitas semanas depois do desafio ter terminado. Um desafio que começou no dia 31 de maio e dura 3 semanas. Como é esse desafio? É o desafio para ser mais saudável e mais feliz. Então, cada semana eu trabalhei uma estratégia para focar a atenção da pessoa em uma estratégia para cuidar da alimentação, para se manter ativo, para trabalhar mais a parte emocional. A gente começou com foco na alimentação. Na segunda semana foi a parte da emoção, né? E a terceira semana, que é a última, é a parte que a gente vai colocar o foco na atividade física, né? Para a pessoa se manter ativa. Então eu resolvi trabalhar essas estratégias assim, a mesma coisa a semana toda. Por quê? Porque assim as pessoas vão ter mais tempo de praticar e quanto mais você pratica, maior a chance daquilo se tornar um hábito, né? De ficar cristalizado na sua vida. Então hoje eu vou falar sobre a terceira estratégia que eu trabalhei no desafio, que é voltado para as pessoas ficarem mais ativas fisicamente, né? E o que eu pensei? Por que eu resolvi trabalhar essa estratégia? No grupo do desafio tem pessoas de várias idades, de vários níveis de condicionamento físico, então eu tinha que pensar numa coisa que pudesse ser feita por várias pessoas, por todo mundo, que não tivesse muito risco de lesão e que todo mundo pudesse se beneficiar, né? Que fosse uma coisa simples também, simples e fácil de fazer. Porque o desafio em si, ele não tem coisas difíceis, são coisas simples que você pode praticar, né? Se você está vendo esse vídeo e não participou do desafio, quiser dar uma olhada nas tarefas que eu propus, no canal do Telegram você vai encontrar. Mas o maior desafio, né? Por que é um nome, então, desafio, se é uma coisa fácil? Porque o grande desafio é você continuar fazendo essas coisas mesmo após o desafio, né? Você permanecer com esses hábitos por meses, anos, né? Eu acredito muito nisso, eu acredito muito no poder das pequenas mudanças que você faz sempre. Porque muita gente entra, às vezes, num programa de alimentação, numa dieta, querendo resultado rápido e aquilo depois não... se você perde o resultado, né? Você vai atrás de ser de ter um resultado muito rápido, você acaba querendo ser muito imediatista, querendo resultado rápido e não coloca aquela mudança na sua vida por tempo suficiente, né, para que aquilo se torne um hábito. E quando a estratégia que a gente usa
não é muito saudável ou ela é muito difícil, a gente não consegue mesmo fazer ela o ano todo, né? A gente entra naquele sacrifício ali por um tempo limitado, depois a gente solta a corda mesmo, é normal isso acontecer. Então eu escolhi no desafio uma estratégia que eu tenho certeza que todo mundo pode fazer, independente do sexo, independente da idade, independente do nível de condicionamento físico. E é uma coisa que eu tenho certeza que vai garantir, né, vai te deixar muito mais perto da saúde se você fizer. E é uma estratégia que se você usar, né, direitinho, né, seguindo esse passo a passo, você vai continuar com a sua motivação alta para se manter ativo. Eu vou te explicar por que ao longo da live, né? Muita gente fica batalhando para se manter ativo, às vezes começa uma atividade física, eu não gosto de academia, né? Até nesse desafio, algumas pessoas colocaram, eu não gosto de academia, eu não gosto de me exercitar. É uma coisa muito comum, né? Muitas pessoas podem ter problema no joelho, problema na coluna, então tinha que ser uma coisa assim, que pudesse ser feita por qualquer pessoa, né? E o benefício disso é que, como pode ser feito por praticamente todas as pessoas, independente da idade, né? Como eu falei, do condicionamento físico, tem um baixíssimo índice de lesão, fica mais fácil de você cristalizar esse hábito na sua rotina. Porque o que todo mundo quer, né? A gente quer se manter ativo, mas de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito que não fique sobrecarregando a gente demais, né? E eu acredito muito que a estratégia de hoje vai ajudar você nisso, ok? Então, o que é, né, essa estratégia? Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já tenha praticado algumas vezes, mas duvido que você tenha tido a consistência, ou talvez até tenha tido consistência, né? E se for esse o seu caso, compartilhe os seus resultados com a gente. É um método de você contar os passos que você dá diariamente. Pode parecer uma coisa assim, Juju, mas contar os passos é que nem fazer uma caminhada? Não, não é a mesma coisa. O fato de você contar os passos tem um efeito diferente de você, sei lá, vou sair para caminhar 3 vezes na semana. E eu vou te explicar por quê, né? Primeiro, eu vou te contar como que surgiu essa história de contar passos, né? Teve um japonês, um doutor, chamava Dr. Yoshiro Hatano. Ele estava na faculdade, estava estudando, e ele em faculdade de saúde, de bem-estar, e ele estava preocupado com o estilo de vida dos japoneses, né? Porque os japoneses estavam ficando cada vez mais sedentários, adotando o estilo de vida de quê? Dos americanos. Então, o que o Dr. Ishiro Hatano fez? Ele fez vários estudos nessa área e um tempo depois, aí nas Olimpíadas de 1964, em Tóquio, teve uma empresa que criou um aparelhinho baseado nos estudos do Dr. Yoshiro Hatano. Esse aparelhinho era para as pessoas cuidarem mais da saúde e era um contador de passos, né? Hoje a gente chama de pedômetro, mas na época chamava Manpokei. Em japonês significa o que? Man significa 10 mil e Kei significa medidor. Então, era um medidor de passos. Foi daí que surgiu essa história de contar os passos, né? Já tem tempo, né, para você ver. Foi nas Olimpíadas de 1964. Aí ele começou com isso a estimular um estilo de vida mais ativo dos japoneses, né? Agora, como esse método pode te ajudar e como esse método não pode te ajudar, né? Primeiro, ele não é uma forma de você emagrecer rápido. Se você quer resultados rápidos, acho que você não vai se beneficiar com essa estratégia. E também, para quem está querendo perder uma gordurinha localizada, uma pochete, um pneuzinho, talvez ele não seja também o mais adequado para o seu caso. Porque quando a gente emagrece de uma forma natural, a gente vai perdendo gordura pelo corpo todo, né, de uma forma mais global, né, de uma forma constante aí pelo corpo todo. Não dá pra gente, por exemplo, fazer uma corrida, fazer uma caminhada, perder só o pneuzinho, né? O emagrecimento ele acontece de uma forma mais completa, vamos dizer assim, do corpo todo. Então, se você quer aquela gordurinha localizada, talvez não seja o método para você, ok? Pode até ser que você perca aquela gordurinha, mas assim, o seu corpo vai emagrecer de uma forma mais homogênea, né? Você pode perder ou não. Então, como que é essa estratégia, né? Por que é uma estratégia fácil? Por que é uma forma fácil de você aumentar o seu nível de atividade física?
Por quê? Você pode incorporar na sua rotina, né? Uma coisa que todo mundo já faz na sua mente. Caminhar, dar alguns passos é uma coisa que não é difícil de fazer, né? E o fato de você contar os seus passos diariamente motiva as pessoas, né? Tem muitos resultados que mostram que sim, funciona para motivar, porque você pode acompanhar o seu progresso, né? Você consegue mudar, aumentar o nível de forma gradual, você consegue incorporar esses novos hábitos de um jeito simples, de um jeito fácil, que não vai te demandar muito esforço e muita energia. E uma das regras básicas para você incorporar novos hábitos é o quê? Tem que ser simples, tem que ser fácil de fazer. Então, quanto mais fácil e mais simples, maior é a chance de você fazer por mais tempo. E aí a consistência, que é o que falta na maioria das pessoas, né? Quantas vezes a gente começa uma coisa e desiste e não tem consistência. Então, por ser simples, por ser fácil, você vai ter sim muita chance de deixar isso presente na sua vida, na sua rotina, por muito tempo. E é isso que vai te dar o resultado, é você fazer por muito tempo. Outra vantagem de você incorporar esse hábito na sua rotina é que ele é muito acessível. Você pode fazer independente do peso, independente da idade, independente do nível de condicionamento físico, né? E por que isso é importante? Porque às vezes, né, quando você começa esse processo de emagrecimento ou precisa emagrecer porque a sua saúde já está sendo comprometida, você já está com um nível de sobrepeso que compromete, né, até a sua mobilidade, não é qualquer exercício que você pode fazer. E esse método de você contar os passos, você já vai partir de uma atividade que você faz, né? E qualquer pessoa pode fazer, independente do peso, independente do nível de condicionamento físico, mesmo que você não faça caminhadas longas, alguma coisa você anda, né? Você se locomove na sua casa, a não ser que o seu nível de mobilidade esteja tão comprometido aí que nem andar você pode. Mas é uma coisa acessível para todo mundo, não há contraindicação. Por isso que é uma estratégia muito interessante, porque qualquer pessoa pode fazer e é fácil de manter também. Você não precisa se deslocar, você não precisa ir para academia, por exemplo, você não precisa comprar um aparelho de ginástica que você não tem, você só precisa de um tênis confortável e da sua casa. Você pode caminhar pela casa mesmo. Se estiver chovendo, você pode andar na sua casa. Você não precisa de esteira, né? Tem gente que até compra esteira, mas você pode criar estratégias para você se locomover mais dentro de casa, para você dar mais passos dentro de casa. No final, vou dar algumas dicas que você pode seguir. E é uma atividade segura também, né? Você não corre risco de se lesionar. Claro que tem situações que mesmo dando alguns passos, né, dependendo do terreno, se você estiver andando, fazendo trilha, se você estiver andando num lugar meio esburacado, você pode pisar com o pé de mau jeito, torcer o tornozelo, pode acontecer. Então não é totalmente livre do risco de lesão, mas é associado com baixíssimo índice de lesão, né? Diferente de outras atividades que não são indicadas para qualquer pessoa, né? Muita gente está na moda o HIIT, né? Você faz exercício de alta intensidade, mas não é qualquer pessoa que pode fazer esse exercício. Exercício em casa, eu faço exercício de aplicativo em casa. É muito bom, é muito útil, né? É fácil de fazer, os treinos são curtos, mas se você não fizer na postura certa, pode comprometer o joelho, pode comprometer a lombar. Então, até esse tipo de exercício tem que ter uma certa supervisão, ou a pessoa tem que ter uma consciência corporal para fazer os exercícios na posição certa e não sobrecarregar a coluna, não sobrecarregar o joelho, né? E o mais interessante, né, até pela minha tradição acadêmica, tem muitos estudos que mostram que é uma estratégia muito eficiente para aumentar a motivação para você se manter ativo, né? Eles compararam as pessoas, a motivação e o nível de atividade física que aquelas pessoas faziam com ou sem o marcador de passo, né? Porque às vezes a gente pensa, mas caminho eu posso caminhar, eu não preciso ficar contando os meus passos. Mas o interessante é que o fato de contar te deixa mais motivado a caminhar mais, a dar mais passos. E é isso que esses estudos mostraram, que as pessoas caminhavam mais quando elas usavam esse marcador de passos, né? Então, esses estudos mostram que a atividade física aumenta em cerca de 47% a 69% nas pessoas que usam o pedômetro, né, o marcador de passos, e funciona até com crianças, né? Teve um estudo
que foi feito com crianças de 8 a adolescentes, né, 17 anos, que durou 10 semanas. Nesse estudo, eles dividiram as pessoas, crianças e adolescentes, em 2 grupos. Um grupo usava o marcador de passos, usava o pedômetro. O outro grupo não usou o marcador de passos. O que eles perceberam? Que o grupo que usou esse marcador de passos, né, que tinham algumas metas para ir aumentando, né, o número de passos, o grupo que estava com o marcador teve uma redução no IMC, no índice de massa corporal. Né? O que esse estudo concluiu? Que usar o pedômetro é uma estratégia efetiva, sim, para perda de peso, né? Aumenta a motivação. É diferente do que simplesmente você falar assim, vou me comprometer a fazer uma caminhada aqui 3 vezes por semana. Porque o fato de você monitorar o seu desempenho te deixa até mais comprometido com aquilo. Você fica querendo superar a sua meta, né? Você vê uma evolução. Muitas pessoas podem ficar assim, Juju, mas eu não sei se isso vai funcionar. Só contar meus passos, como é que isso vai ser útil para mim? Será que isso funciona mesmo? Vou contar para vocês que se você fizer direitinho, se você fizer com comprometimento, funciona. E vou provar porque eu atendo uma pessoa que ela emagreceu mais de 70 quilos, tudo, e a atividade física dela, que ela começou fazendo, né? Depois ela evoluiu, começou a fazer ginástica localizada, né, em casa, mas tudo começou com a caminhada, com o contar dos passos. Ela pesava quase 150 quilos, emagreceu mais de 70 quilos, né? Se você quiser saber mais dessa história, eu fiz uma live com essa pessoa. Foi até uma pessoa que participou do primeiro desafio que eu fiz, a Marjorie. Essa live está disponível aqui no canal. Se você tiver interesse, eu sugiro conhecer a história dela, porque ela tem muitas lições para ensinar, né? Ela começou a emagrecer com um peso que desanima qualquer pessoa, né? 150 quilos, ela conta na live que ela se sentia cansada só de dirigir. Ela tinha um nível de mobilidade muito comprometido. Claro que não foi só contar os passos, ela mudou a alimentação dela também, né? Ela conta isso no vídeo. E quando ela chegou no desafio, ela já tinha passado por esse processo, já tinha emagrecido 70 quilos, né? E eu achei super interessante, porque ela estava super comprometida, se envolvia com as tarefas. Então, se você está desanimado, pensando, eu não sei se isso funciona, como é que isso vai funcionar? Veja essa live, você vai ver um exemplo real de quem usou essa estratégia e teve resultados, ok? Outra coisa que pode desanimar as pessoas, né? Porque eu citei aqui o estudo do japonês lá, o doutor Ishiro, né? Começou essa história no Japão com dar 10 mil passos. Você pode pensar assim, mas eu não vou conseguir dar os 10 mil passos, Juju, isso é muito, de fato isso é muito. Eu não ando 10 mil passos de uma forma assim natural. Eu tenho que me programar, eu tenho que planejar minha rotina para conseguir dar esse número de passos. Mas a boa notícia é que você não precisa se prender aos 10 mil passos, né? Por quê? Porque tudo depende da forma como você vai caminhar. Se você caminha mais rápido, né? Se você chega a ficar um pouco ofegante quando você está caminhando, você pode ter os mesmos benefícios de quem caminha 10 mil passos num ritmo mais lento, né? Então, esse número aí foi criado, mas ele não precisa ser uma regra fixa, né? Você pode andar menos e andar mais rápido, né? Claro que, assim, andar rápido em que ponto, né? Você não vai andar tão rápido a ponto de não conseguir falar, né? Mas você vai andar rápido bastante, rápido o suficiente a ponto de você não conseguir cantar. Você consegue até conversar, mas cantar você não consegue. Isso, nesse nível, você está trabalhando o seu sistema cardiorrespiratório, né? Então, se você achar difícil cumprir os 10 mil passos, você pode fazer dessa forma, né? Agora, o que você não deve fazer? Querer começar com uma meta muito alta, querer começar tudo de uma vez. Você está em um nível, né, mais sedentário, não está se movimentando nada e já dar os 10 mil passos de um dia para o outro. Não faça isso. Por quê? Porque vai ser difícil. Lembra que eu falei aqui alguns minutos atrás que uma das regras de ouro para você criar um novo hábito, ele tem que ser simples de fazer, ele tem que ser fácil. Se você já começa querendo dar os 10 mil passos, porque, enfim, começou com esse número mágico no Japão, e você não está acostumado,
pode ser muito cansativo e vai fazer você desanimar, né? Então, não comece com metas muito altas, ok? Um outro erro que você não pode cometer, ficar ansioso com esse número de passos, né? Começar a ficar preocupado. Ai, será que eu tô cumprindo a meta ou não? E começar a ficar excessivamente preocupado se você vai cumprir a meta ou isso, né, te desmotivar, te causar um estresse desnecessário. Se você observar que isso está acontecendo, é melhor nem contar, né? Porque não se envolva com nenhuma atividade que vai te deixar mais ansioso, ok? Esse monitoramento dos passos serve para te motivar. Mas se o nível de ansiedade estiver surgindo, é melhor nem fazer, ok? E como que você vai fazer então para fazer essa estratégia do jeito certo? Primeiro, começar gradualmente. No desafio, eu estou fazendo assim, ó, primeiro dia a pessoa ela não tem compromisso nenhum, ela só tem que contar o número de passos que ela dá no dia, para saber de onde ela está começando, sabe? Como se fosse uma linha de base ali, de onde que ela partiu. Qual é o ponto de largada? Ela marca o número de passos, ok? E depois ela vai fazendo pequenos avanços de forma gradual. E isso depende do ponto de partida de cada um. Por exemplo, se durante o meu dia eu não dou nem 2.000 passos, ó, se eu for olhar aqui o meu pedômetro, que eu tenho um reloginho aqui que marca os passos, eu não dei nem 2.000 passos hoje. Se a pessoa não está acostumada com o nível de condicionamento físico, não está acostumada a caminhar muito, ela querer, não, amanhã, aumentar muito a meta, né? Aumentar muito o número de passos, fala, não, aqui amanhã eu vou fazer 4.000. Vai desanimar. Então, começa colocando metas mais baixas, né? Você a cada semana vai aumentando um pouco, de forma gradativa, para dar tempo de você se acostumando e incorporando esse novo hábito. Uma outra coisa que você pode fazer em vez de querer fazer uma grande caminhada já para cumprir a sua meta de passos logo de uma vez, numa tacada só, você pode dividir ao longo do dia, né? Em vez de fazer uma caminhada, você para aí 5 a 10 minutos, várias vezes por dia, e caminha dentro da sua casa, vai até a casa do vizinho, se mantém ativo, que você vai estar se movimentando, né? E vai contar o número de passos para você atingir essa meta. Uma outra coisa que você pode fazer também, tem esses aplicativos, eles mostram até a evolução, quanto que você começou, quantos passos você deu no dia, é muito bom, porque te dá um gráfico, né? Te dá um retrato da sua evolução. E isso motiva. Mas uma outra coisa que você pode fazer também é anotar num caderno, né? Colocando as suas metas, as metas que você vai aumentar a cada dia, a cada semana. Eu estou fazendo isso. Apesar de eu fazer esses exercícios em casa, os aplicativos que eu faço sempre 3 vezes por semana, no meu dia a dia, até por conta da pandemia, né, a gente está trabalhando em casa, eu não dou muitos passos por dia. Então, isso também é um desafio para mim. É uma meta para mim, me manter mais ativa, porque a gente ficar muito tempo parado e parar ali depois só 30 minutos para se exercitar, pode não ser tão bom, né? O ideal é a gente se manter ativo ao longo do dia todo. Então, também estou encarando esse desafio, criando estratégias, pequenas coisas ao longo do dia para fazer eu me movimentar mais, né? Então, é uma coisa que você pode fazer. E adicionando aí 500 passos, né? Mais 500 passos a cada dia, pensando aí numa progressão gradual que seja fácil para você, que não vai te desmotivar, ok? Cuidado para não exagerar. Segue o seu ritmo, fique atento a alguns sinais que o seu corpo dá, né? Se você está sentindo alguma dor, isso é um alerta, pare, procure um médico, vê onde que é a dor, vê se você está com um calçado adequado, enfim. Quando a gente sente dor, quando está fazendo algum exercício, alguma dor na articulação, porque tem aquela dor muscular, né? Mas quando a dor é na articulação, é um sinal importante. Então, não menospreze o sinal, não. É o seu corpo avisando, cuidado com alguma coisa, né? Então, use a dor aí como um sinal do seu limite, ok? E o que você pode fazer para começar a aplicar essa estratégia agora mesmo? Primeira coisa, se você não tem um reloginho, uma pulseira que marca passos, baixe um aplicativo no seu celular. Qual que vai ser o desafio? Você vai ter que lembrar de ficar com o celular, porque se você deixar o celular na mesa e for caminhar, obviamente o celular não vai contar os passos que você está dando, né? Porque ele usa aí
sua localização, um sistema de GPS para ver a distância que você está andando e para calcular o número de passos, né? Então, se você não tiver essa pulseira, baixa o aplicativo, mas importante, fique com o celular no tempo todo na roupa, no bolso da sua roupa. Se você não tiver uma roupa com bolso grande o suficiente para pôr o celular, uma pochete, uma bolsinha pequena, o importante é estar com o seu celular atrelado a você o tempo todo para contar os passos, ok? Senão você vai caminhar e não vai contabilizar lá. Então, baixa o aplicativo. Aí você vai perguntar assim, Juju, mas qual aplicativo? Tem uma infinidade de aplicativos, cada um tem as suas vantagens, desvantagens. Eu testei alguns e eu vou te falar sobre os prós e contras que eu vi em alguns aplicativos. Por exemplo, tem alguns que você não precisa acionar quando você vai andar. Só que eles podem não medir que você não está caminhando quando você vai de carro, por exemplo, né? Se você pegou o seu carro para ir até o supermercado, você se locomoveu uma distância. Nem todos os aplicativos entendem que aquele deslocamento não é uma caminhada, é um trajeto de carro. E aí, nesses aplicativos, você tem que ficar lá marcando, agora eu não estou caminhando, tá? Eu estou me locomovendo aqui porque eu estou pegando o carro. Eu acho chato ter que ficar, porque às vezes você não lembra, né, de ficar marcando isso no seu celular. Então, fique atento, se o aplicativo que você for usar, se ele considera, se ele identifica automaticamente que o trajeto que você está fazendo é de carro ou de bicicleta, né, que também não conta. Você vai pegar a bicicleta, isso não é passo, ok? Certifique-se de que o aplicativo que você tem tá marcando isso, e se não marcar, você vai ter que registrar lá manualmente que você não está caminhando, tá bom? Um outro o aplicativo que eu testei e gostei, que não precisa de você ficar dizendo para ele que esse trajeto eu fiz de carro, esse trajeto eu fiz de bicicleta, é o Google Fit. Ele entende, quando você está de carro, ele entende que você não está caminhando, ele entende que você pegou um carro. Se você pegou uma bicicleta, ele já percebe que você está andando de bicicleta. Talvez ele calcule aí pela velocidade, né, do trajeto. O Google é uma coisa de outro mundo, né? O Google é super inteligente, vai dominar o mundo, porque eles descobrem as coisas assim, melhor do que a gente, né? Você já percebeu quando você vai colocar uma coisa no Google, você digita errado, ele pergunta pra você, você quis dizer isso? Ele sabe mais do que você o que você queria escrever. Eu fico impressionada com isso. O Google Fit eu gosto, sugiro você usar. Ele marca direitinho, você não precisa ligar ele de manhã, que é outra coisa. Alguns dispositivos, alguns aplicativos, você tem que ligar ele de manhã. Aí se você acorda e esquece de acionar o pedômetro, o marcador de passos, aí você não marcou os passos, quantos passos você deu no dia. O Google Fit você não precisa acionar, ele já contabiliza automaticamente. A única coisa que você tem que lembrar, ficar com o seu celular o tempo todo, né, no seu corpo para contar o número de passos que você está dando, tá bom? Então baixa esse aplicativo. No desafio, estou encorajando as pessoas a ir aumentando as metas gradativamente. Estou mostrando os resultados de pesquisa que tem essas evidências, né, de aumento no emagrecimento, redução do IMC, aumento da motivação, né? Então, estou fazendo assim no desafio e é assim que eu sugiro que você faça também. Aumente gradativamente a quantidade de passos, respeitando sempre o seu ritmo, tá bom? Olha só, é uma coisa muito simples de fazer. Pode parecer tão, né, tão fácil ou tão simples a gente fica achando que não vai funcionar. Mas é até porque é simples que eu sugiro que você faça, porque se for uma coisa complicada, você não vai ter motivação, ou você vai ter motivação por um período muito curto, quando surgir a primeira dificuldade, você vai deixar para lá. E o que vai dar resultado não é o que você vai fazer um mês só, é o que você vai fazer por toda a vida. E essa é uma estratégia que eu acredito que você pode fazer sim por toda a sua vida. Eu também estou incorporando ela na minha vida, na minha rotina, nos meus hábitos, e é uma coisa que eu quero levar por toda a vida, porque eu sei que é bom para a saúde a gente se manter ativo, né? Você pode até não ter resultado rápido se você precisa emagrecer muito, mas quanto mais tempo você fizer, mais resultado você terá a longo prazo. O que não vai dar certo é você desistir, fazer por pouco tempo e não ter constância, né? Se você tiver testando outras coisas, se você estiver testando outros aplicativos e estiver gostando também, entre em contato comigo, sugere que eu acabo dividindo essas dicas
com as outras pessoas. O que eu acho que é mais legal dessa estratégia é que ela serve não só para você emagrecer, né? Você consegue emagrecer sim. Veja a live lá que eu fiz com a Marjorie no canal. Você vai ver aí, deve ter, acho que eu fiz essa live em janeiro ou fevereiro. Depois dá uma olhadinha que você vai ver. Já tem um tempo até, né? Você vai ter ganhos para o seu bem-estar para o resto da sua vida, né? Se você conseguir incorporar esse hábito na sua rotina, se você tiver consistência. Principalmente na pandemia, a gente fica muito tempo parado, né? A gente tem que cuidar e se manter ativo. Essas pequenas coisas que a gente fazia, né, antes de andar até o carro, depois parar o carro no estacionamento, de andar, essas pequenas coisas que a gente não está tendo mais, olha, com a pandemia eu fico praticamente o dia todo em casa. A maior distância que eu percorro é do meu quarto até a cozinha, né? Só quando eu vou fazer minha faxina em casa, né? Que eu faço minha faxina em casa, eu limpo a minha casa, é que eu movimento mais. Olha, hoje não deu nem 2.000 passos, tá aqui com 1.396 agora, porque hoje foi dia da faxina. A faxineira veio e ela limpou a casa e eu não limpei. Olha a diferença que dá, né? Num dia normalmente que eu tenho que varrer a casa, né? Uma coisa tão simples, varrer, passar um paninho, coisa rápida, passa de 3.000. Né? Então você pode incorporar essas atividades na sua rotina para aumentar o número de passos. Não é uma coisa que vai te demandar muito esforço e que você pode fazer aos poucos, de forma gradual, para consolidar esse hábito na sua rotina, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você coloque em prática. Se você colocar em prática, depois você me manda uma mensagem, comenta como é que está sendo, se você está conseguindo ter consistência, quais são os ganhos que você está tendo com essa estratégia, tá bom? Eu vou postando também sempre nas minhas redes sociais aí, ó, o celular despertando. Vou começar a postar aí as metas que eu estou atingindo com esse número de passos para motivar as pessoas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, você vai ver aqui o link para as outras redes sociais, para o Telegram, para o Instagram. Se você tiver alguma dúvida, tiver curiosidade sobre algum tema específico também, entre em contato, fala, olha, Juju, eu quero saber mais sobre isso, para mim está sendo difícil isso, que eu preparo um conteúdo voltado para a sua maior necessidade, tá bom? Adorei estar aqui com vocês hoje. Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.